Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Mandou R$ 35 e disse: Professor, você não acha que, como a verdade é objetiva, o observador deveria ser irrelevante para a pessoa? Ou seja, a pessoa deveria aprender que o certo é o certo e o errado é o errado, independente da aprovação daqueles ao seu redor, e evitar condutas erradas. Conversa muito interessante. Obrigado pela live. Irmão, essa pergunta aí, ela envolve... A gente poderia abordá-la de várias maneiras, né? As pessoas... Bom, eu vou falar uma coisa aqui e o pessoal tem que tomar bastante cuidado, né? As pessoas têm medo de falar que a verdade é relativa, até porque isso não cabe na lógica, né? Uhum. Existe aquele raciocínio simples, a verdade é relativa, né? Então isso aqui é relativo, então isso não é verdade, vira tipo tautologia, né? Sim. Falso sempre, né? Ok. E quando a gente fala que a verdade é objetiva, a gente fica com o problema da mutabilidade, né? Uhum. Das mudanças. Só que as pessoas elas não pensaram em algumas soluções, que, ao meu ver, foram dadas, por exemplo, por São Tomás de Aquino, quando fala da justiça comutativa e da justiça distributiva. Ou seja, é que as pessoas elas não percebem que justiça, ajustar, procede de fazer juízos. Tanto é que juízos, juiz, julgamento, tá tudo envolvido na mesma experiência humana, né? As pessoas elas não percebem a ligação. Bom, eu dei uma expressão aqui da verdade como o ajustamento do juízo, ou seja, do intelecto, da proposição intelectual, com a realidade. Ou seja, é uma justiça, né? Eu ajustei. Então, existem dois tipos de ajuste. Existe um ajuste das coisas que são sempre imutáveis, ou seja, 2 mais 2 sempre são 4, né? Então, isso em São Tomás de Aquino chama-se justiça distributiva, ou seja, isso é dado para o ser humano e distribuído a bel prazer, e sempre é assim, e 2 mais 2 são 4 para todo mundo, não é isso? Uhum. Só que existe um outro ajuste que ele chamou de comutativo, de comunis, ou o mutativo do mutatis mutandis, né, da mudança, que é relacional e não relativo. A verdade, ela se relaciona conosco. Ou seja, você pode cobrar 10 no Brownie e eu posso cobrar 15. Se no meu relacionamento com meus clientes, eu ajustei com eles e você ajustou. Então vai ter gente que vai falar assim, é injusto. Injusto para quem? Se na minha relação eu ajustei. Então existe uma justiça que Santo Tomás de Aquino chamou de justiça comutativa. Ou seja, ela é relativa às coisas materiais. Então, por exemplo, quando o professor Olavo, ele pegava várias escolas e as integrava, né? Ele falou, a discussão que existe em toda a história da humanidade, né? Da verdade objetiva e da verdade subjetiva. Ele falou, olha, nos parece que existe uma verdade que é objetiva subjetiva. Que ela tem essas duas faces de São Tomás de Aquino. Uma face mutável e uma face imutável. E uma relação entre elas. Uma face de um Deus imutável e de uma face de um Deus que se encarna, come peixe, cresce. Você entende? É tipo assim, eu ensino no catecismo para meus filhos. Papai, Deus é imutável? Aí eu pergunto assim para eles, você está pensando em quem? Em Deus Pai ou Deus Filho? É falar, em Deus Pai é imutável. Em Deus Filho é mutável. Você entende? As pessoas, elas ainda não perceberam... E é o mesmo Deus. Né? Uma estrutura complexa, grandiosa
elas ficam assim, não, porque a verdade é objetiva. A verdade é objetiva. Eu falei, eu não sei o que é isso na realidade que você está me falando. Então, normalmente, quando as pessoas usam a questão tipo a verdade é objetiva, é porque elas estão reagindo a uma tendência que tem de diluir tudo, né? Tipo, e veja que esse debate, ele é um que está já lá na Grécia, né? Você tem o rio de Heráclito, né? Que é o fluxo constante das coisas, e você tem, sei lá, o mundo do né? Do Parmênides, né? Então fica aquela coisa que, e aí, afinal, as coisas são mutáveis ou imutáveis? Você entra no mesmo rio duas vezes ou não? Ou é sempre um rio diferente? Afinal, existe o tal universal ou é apenas um monte de particulares, né? Ou seja, o problema disso tudo é que primeiro, adota-se a postura tipo a verdade é objetiva como oposição às ideologias que tentam diluir tudo, né? De que não existe nada, de que tipo nada vale e tal. E aí você termina agindo com uma certa imobilidade que não é própria sua, porque você é criatura, você é mutável, né? Então, do ponto de vista do criador, óbvio que não faz nem sentido se perguntar se as coisas são relativas ou se as coisas são objetivas ou subjetivas, porque nele essas duas coisas são a mesma, né? Ele está fora do tempo e do espaço. Todas as mudanças que uma coisa poderia passar, para ele são presenças, né? São automaticamente presenças. Mas para você não. É essa coisa. Para você se orienta por coisas, por ideias permanentes, você consegue intuir a permanência nas coisas, mas você as experiencia num fluxo temporal, né? Então isso é uma coisa que, dependendo de para qual lado da coisa você pende, você tem um erro distinto, né? Tem uma coisa muito legal no livro do Herman Melville, né, em Moby Dick, que ele tem uma grande digressão sobre a cabeça das baleias. Eles pescam uma baleia franca, né? Essa aí que tem no litoral brasileiro, Santa Catarina, tem aquela baleia que tem as vassourinhas, né, de dente. E ele pega uma cachalote, que é a Moby Dick, né? Que é aquela que tem aquela mandíbula embaixo, assim, e ela tem aquele cabeção que tem um túnel nele que é cheio do spermaceti, né? Que é o óleo da baleia. E aí o barco e estão as duas penduradas, né? E ele começa a viajar é muito legal essa parte, que ele começa a viajar nas cabeças da baleia. E ele diz, a cabeça da baleia franca é a cabeça do Kant, né? Não, ao contrário, é a cabeça do Locke. Porque ela é rasinha, né? Ela não tem o tubo do spermaceti que tem a outra baleia, a cachalote, né? E a cabeça da cachalote é a cabeça do Kant, ou seja, tipo, ela tem aquela cavidade enorme mental. É como se quando tem um cara que cai, né, dentro dessa cabeça, e ele quase morre afogado, porque ela é cheia de óleo, né? Então o cara tá quase embalsamado ali. E ele fala, é tal qual o cara que entra no mundo de Platão e ele é embalsamado pelo aquele mel, né? E se torna ali embalsamado. E ele diz, essa é a cabeça do Kant e essa é a cabeça do Locke. O que é? O mundo do Locke, ele é um mundo da impermanência, né? O mundo dos empiristas, ele é um mundo da impermanência, ele é um mundo dos particulares. Você vê um monte de gato e aí você intui o gato. Olha, mas se você não tivesse a intuição de algo que não muda no gato, você jamais saberia o que comparar de um gato para outro, né? Então, essa maneira de olhar, que só existem particulares, e é o mundo da mudança, e o máximo que a gente tem é um costume, né? O Hume pensa assim, esse mundo, né? Essa maneira de enxergar a realidade, vai olhar sempre para ela, tipo, ela é fruto do hábito apenas. E do outro lado você tem a cabeça da cachalote, que é a cabeça do Kant, que é o mundo das formas a priori, né? Então é o mundo do subjetivismo, assim, mais louco, né? Que você projeta as categorias a priori, é assim que você tem o negócio. E a reflexão que ele faz, ele diz, assim é a alma humana.
ela vive oscilando entre a cabeça da... Porque as duas equilibram o navio, né? O navio tá lá pesadíssimo, mas equilibrado com as duas cabeças. Uma alçada num lado e a outra alçada no outro. E ele diz, o quão mais leve flutuaríamos se nós não cortássemos essas duas cabeças. Essa é a grande a reflexão dele. E a reflexão dele nos conduz a uma espécie de realismo moderado, né? Tipo o realismo de Santo Tomás, de perceber que sim, se não houvesse algo em nós de imutável, capaz de perceber as formas como imutáveis, a gente não conseguiria orientar a nossa ação, né? Mas nós não vivemos num mundo em que as coisas são as formas. Na verdade, não tem esse mundo das formas, né? Platônico e tal. Ele é um mundo por analogia, né? Ele é a explicação de conceitos. O nosso mundo, a gente vive num mundo onde a gente intui permanências em coisas que são impermanentes. Então você vai estar sempre nesse mundo da articulação das duas coisas, né? Então eu acho que essa é mais ou menos o que você falou também, né? O professor Olavo tinha isso, né? As duas coisas. Várias vezes, quando pergunta alguma coisa para Santo Tomás, eles, existem duas maneiras de você dizer que uma coisa é tal, né? Sei lá, existem duas maneiras de você dizer que uma coisa acontece de acordo com a vontade de alguém. Uma, a pessoa vai lá e faz diretamente, e a outra, a pessoa vê a coisa fazendo, sabe que a coisa vai fazer e permite que isso aconteça. Ela não foi a autora direta do negócio, né? Então, poxa, você sempre entender que em cada enunciado existe a sutileza, né, que a linguagem nem sempre pega, né, e que você tem que olhar, tipo, que as coisas são imutáveis de um ponto de vista, mas elas não são imutáveis de outro ponto de vista, né? Isso não as invalida, mas transforma a coisa em relacional. Eu acho que é o fundamental para você ter uma vida, eu diria até uma vida intelectual, uma vida filosófica, assim, sadia, né? Porque senão você vai para um dos dois cantos. Ou é tudo hábito, tá entendendo? Construção social, ou então é aquela imutabilidade das coisas, assim, o cara vive e ele acha que ele enxerga um mandamento bíblico na realidade, tá entendendo? E aí, Rasta, bom, essa é a questão que eu mais me debrucei na minha vida, né? Como que eu estabilizei isso na minha cabeça? Uhum. Com as tais das 3 pessoas. Ah, sim. Uma em cada tempo. Porque quando eu vou para o passado, eu não vou para a materialidade, eu vou para realizar a segunda operação da lógica, para fazer juízos que já aconteceu, né? Ou seja, eu não tenho mais experiência da mutabilidade. Eu só vou para fazer os juízos, e os juízos são estáveis, né? Uhum. O mundo da linguagem. E aí, quando eu estabilizo o passado, naturalmente, estabilizar o passado é o seguinte, café é muito gostoso. Eu começo a construir um mundo que há de vir, um mundo futuro, né? E aí a gente vive lá na frente com o tal do roteirista, que está sempre vendo a minha alma primeiro se eleva ao topo da montanha e a seguir os meus pés vão lá. Um mundo de uma perfeição que a gente sempre constrói para frente, para o mundo que há de vir. Que é uma articulação. Então, o que isso causa no tempo para mim? Que eu consigo... Vamos pensar nos sentidos aqui. Qual que eu vejo uma dificuldade do entendimento das pessoas com relação a isso? Elas querem utilizar o olho para sentir a textura das coisas ou o gosto das coisas. Só que o olho ele tem uma tara só. Ele só consegue ver a imagem. E elas querem utilizar o ouvido para ver as coisas, só que ele tem uma tara. Então, quando nós estamos aqui com o personagem no palco, né? Personagem no palco, a verdade que o personagem no palco consegue assimilar é a verdade que é provada e degustada. É a simples apreensão. Você tá entendendo isso que eu tô falando? Uhum. Só que quando acaba esse tempo, e a gente entra em Santo Agostinho, né? Na dinâmica que ele fala do tempo, né? Quando eu penso no presente, o presente já não é mais presente, porque deixou de ser, né? A filosofia de Santo Agostinho do tempo. Então você vê, quando eu fiz isso no palco da vida e virou passado, se aquilo me chama qualquer tipo de atenção, eu só consigo voltar lá em cima da estrutura da memória. Ou seja, onde uma transição
da realidade foi feita para o verbo mentes, né? Ou com palavra pronunciada ou com a palavra mental. Ou seja, entrei no mundo da palavra para tentar estabilizar. E o quanto que eu consegui encaixar esse mundo do crítico lá, que eu chamo com o roteirista, eu consigo compreender a realidade. O problema é que são capacidades completamente diferentes. Então eu não consigo captar imutabilidade com o personagem porque o instrumento dele é simples apreensão. E eu não consigo captar mutabilidade com o crítico porque ele vive no mundo da palavra. Você entende? Então, por exemplo, isso para mim é a maneira, inclusive, como eu me relaciono com o Deus Trino e rezo. Com a experiência do personagem de palco, com o nosso Senhor Jesus Cristo sacramental, entende? Do que come o peixe ressuscitado, o pão, com o Espírito Santo que compreende a verdade, cujos dons são preeminentemente voltados tudo à sabedoria, ao conhecimento, à inteligência. E com o Deus Pai, né? O legislador, o roteirista do mundo, o criador de todas as coisas. Entende? Que baliza todas as possibilidades do mundo que há de vir. Então, o tempo, ele é uma espécie de terra onde eu vou para cada uma delas para me relacionar com o Deus Trino. E quando eu entro na consciência humana, e a entrada na consciência ela é muito simples, ela tem a mesma estrutura da realidade que o Einstein nos demonstrou matemática e fisicamente, né? Eu tenho 3 tempos e um espaço, as 4 dimensões de Einstein, né? Com as relações da teoria da relatividade. Então veja, quando eu chego de noite, a pergunta da unidade da minha vida, né? A tal da unidade da vida do homem, é pensar assim, cara, pela minha experiência de mundo aqui, a simples apreensão, personagem no palco, pelo que eu já vi e ouvi, se eu for fiel à minha esposa, eu vou ser um homem feliz. Ou seja, pelo que eu vi e ouvi, pela simples apreensão, a primeira operação da lógica, eu fiz juízos sobre a vida, sobre o relacionamento, sobre criação de filhos, sobre café. Fiz juízos, indo no passado para isso, né? Quando eu estabeleci os meus juízos do passado, eu monto o melhor roteiro possível dos mundos, né? Na lista do mercado, amanhã vai ter café. Amanhã, quando eu acordar, eu vou tentar ser fiel. Sim. Que é a terceira operação da lógica, né? Eu monto proposições com juízos e a lógica silogística, indutiva e dedutiva, baliza o mundo que há de vir, né? O sol vai nascer amanhã, amanhã a maçã vai cair de novo. Aí esses roteiros, quando a gente acorda, a gente só vive isso, né? Aí a gente chega de noite e olha assim pro Rasta, pro Diego. Bom, o que foi hoje o Diego inteiro? Ele, pela experiência de vida de palco lá do presente, que ele já viveu, ele acha que ser fiel à esposa dele vai fazê-lo feliz, então ele fez um roteiro de fidelidade. Aí de noite, eu saio, olho o Diego do presente, do passado e o que viveu, né, o do roteiro, e consigo dizer assim, pô, eu fiz aquilo que eu acredito que eu deveria ter feito. Eu fui o Diego que eu deveria ter sido. Eu fui fiel. Quando esses 3 Diego, o do presente, do passado e do futuro, se encontram e eu percebo que eles são a mesma pessoa, eu me sinto bem e feliz, né? Agora, quando eu chego no final do dia e olho para o que eu acredito, para o que eu fiz e qual era meu roteiro, se não for o mesmo, eu me entristeço, né? Fico um buraco, um vazio de caramba. Quem é o Diego? É o Diego do roteiro de fidelidade ou é o Diego traidor? Então, o que então é a consciência, que a gente vê, inclusive, reproduzido no catecismo, né? A consciência, ela está fora de qualquer tempo e pode andar livremente em qualquer parte do tempo. E pode contar qualquer história, no presente, no passado e no futuro, de acordo com a presença que está lá nela e que foi o grande amor da vida dela. Então, o que é isso na prática? O que é isso na prática? Hoje,
se um cara é marxista e se transforma em católico? Ele pode voltar lá na Paixão de Cristo, que até ontem ele contava como um assassinato, e contar uma nova história. Ele volta lá atrás e conta aquilo como uma redenção do mundo. Então você viu, Rasta, a consciência é um lugar de encontro fora do tempo, um lugar, né? Um espaço, uma câmara, onde eu posso andar por qualquer lugar do tempo, inclusive eu posso ver qualquer Diego do tempo, e sempre contar uma narrativa, uma história, sempre posso. E por que isso é gigante, por exemplo, quando a gente aprende esse tipo de história do Senhor dos Anéis? Porque a gente aprende a poder contar as diversas histórias que a gente pode contar na vida, né? Você vê, eu tive um paciente aqui que aconteceu uma cena que para mim tornou as narrativas da vida uma grande maravilha, que é a tal da experiência invencível que a igreja ensina, né? Você vê, o cara, ele era bem materialista, né? E tinha 70 e poucos anos. E ele investia em um monte de papéis, de ações, só que ainda era cheio de dívida e tal, né? Aí ele contava a vida dele como uma grande tragédia, né? Me conta a tua vida aí. Eu tomei um golpe quando eu tinha 30 anos. Eu fui traído com 47. Eu fali com 56, tal. Aí, pô, beleza. Hoje em dia eu sou um cara pobre e tal. Aí, beleza. Aí um dia esse cara, o Rasta, as ações dele, os papéis, renderam 2.500%. O cara ficou milionário em 2 ou 3 dias. Aí eu falei, aí o cara chegou para mim na terapia e começou a contar a história da vida dele, como se todas as jogadas anteriores tivessem preparado ele para essa. Fossem agora a história de uma vitória, pô. Sendo que os fatos do passado eram os mesmos e a narrativa mudou completamente. Ou seja, isso que ele fez na vida dele e que Santo Agostinho também fez na vida dele nas Confissões, que a gente aprendeu a chamar de ordo amores, ou seja, ordenar toda a história pessoal à luz do encontro único com um amor em um instante. Em um instante, né? Porque você vê, quando o anel é destruído, a gente não consegue contar a história até aquele instante, né? E naquele último instante, na hora da nossa morte, né? Na última peça botada no quebra-cabeça, é a primeira vez que a gente vê o quebra-cabeça montado completo. E tu pode contar a história inteira à luz de uma única peça, da última peça, né? Uhum. Que é a grande descoberta que, por exemplo, hoje, um dos motivos do doutorado do John Newman é perceber essa capacidade da consciência de dar uma unidade numa história. E em qualquer instante dela, até o fim. Até o fim. Isso é tão grande pra gente que tu pega um cara assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Tu pega um cara que se matou com um tiro na cabeça. Se esse cara, na agonia de morte, se salvou, teve uma contrição perfeita, naquele instante ali, na cabeça dele, ali, ó. Ainda tremendo, na agonia ali, todo esfolado. Se aquele cara se salvar, ele vai falar a mesma coisa que Santo Agostinho falou do pecado de Adão, que a gente recita na liturgia da Páscoa, né? Ó feliz culpa de Adão que nos trouxe tão grande Salvador, né? Uhum. Ou seja, de um mal eu consigo incorporá-lo na minha música. Eu sempre consigo incorporar isso na minha música. Então, se esse cara... O Queru ensina a Melkor, né? Não é? É o que ele fala. Ele fala, cara, você pode espernear, você pode botar a dissonância que você fizer. Eu vou incorporar, pô. Porque tudo que você pode fazer, eu criei e tá no meu jogo, pô. Tá no meu jogo, sempre tá no meu jogo. Então, esse cara, se na última peça do quebra-cabeça, no último instante, ele se salva, esse cara, ele pode contar a história dele no céu como ó feliz bala que explodiu a minha cabeça e que me fez encontrar com o Senhor. Você tá entendendo isso que eu tô te falando? A capacidade do que é a consciência humana.
de criar e renovar mundos inteiros em único instante, que é a capacidade, a tal da capacidade do Deus Uno, né? Por isso que a consciência é o lugar por excelência, que a gente aprende no catecismo, o primeiro vigário de Cristo, o lugar mais íntimo onde só o ser humano pode entrar com o Senhor para esse julgamento final, por causa desse instante. É por isso, inclusive, que a Igreja Católica nunca disse, ela diz que tem inferno, diz que tem gente lá, mas nunca disse, né? O Sníbal tá lá. É. Nunca disse, pô. Judas está lá, Calígula está lá. Por quê? Porque ela sabe, através dos seus santos, sobretudo os doutores, da capacidade do instante único da consciência. Então, isso é uma capacidade narrativa, né? Isso é uma capacidade narrativa. Ela tem uns meandros, algumas capacidades adjacentes que comandam isso e que a gente vê no Senhor dos Anéis. Uma que é gigantesca é o tal do sacrifício, né? Mas é isso, enfim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.